pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Estão todos me vendo, me ouvindo? Acho que essa frase nunca fez tanto sentido hoje, né? Estão me ouvindo? Hoje nós vamos conversar sobre o desenvolvimento auditivo em bebês e crianças. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? O áudio tá chegando bem? Pra gente começar a conversar hoje aí sobre esse tema. A gente vem falando sobre desenvolvimento de fala, da comunicação das crianças, e hoje vamos falar sobre o desenvolvimento auditivo em bebê e criança, né? Do nascimento até 3 anos de idade. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Se alguém puder me dar um ok aí, para eu conseguir continuar, porque não dá para saber se vocês estão me ouvindo. Se alguém puder falar, dar um alô aí, escrever um ok, o som está ok, o áudio está ok, eu agradeço. Ou se eu tô parecendo só que tá falando assim, tipo, um ventríloco. Porque depois que eu saio falando, aí às vezes aparece, viu, gente? Que as pessoas não estão me ouvindo, aí fica difícil. Jordana, sim, está perfeito. Ah, obrigada. Ok, Lidiane Fukuda, obrigada. Ótimo, vamos lá, gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre desenvolvimento auditivo, como é que isso acontece dentro do cérebro do bebê, da criança, né? E quais são as observações que a gente precisa estar atenta, seja pai, seja mãe, seja educador, professor, terapeuta, enfim, né? Quem tá ali por conta dessa criança e precisa estar atento nesse sentido. Bom, primeiro eu vou me apresentar. Boa noite, eu sou Viviane, sou neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento infantil. Venho aqui no Portal Me, quinzenalmente, para trazer assuntos para vocês da neurociência e do neurodesenvolvimento. Então, quero primeiro agradecer também ao pessoal do Portal Me, obrigado pelo espaço. E vamos lá. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma colocação, quiserem escrever alguma coisa, falar alguma coisa do que vocês veem com as crianças de vocês, ou do que vocês observam, né? Conforme eu for lendo, eu vou respondendo as mensagens que eu não consegui ler enquanto sobem, depois eu respondo no privado, não tem problema, tá? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida e quiserem aí deixar nos comentários, por favor, fiquem à vontade. O que eu não consegui responder na hora, eu respondo depois para vocês, tá bem? Mas vamos lá. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre o desenvolvimento auditivo. Então, como que ele acontece, né? Em que momento da gestação ele acontece? Quando que essas crianças se encontram, vamos dizer assim, prontas para esse processo de ouvir, que a gente acha que é algo natural do ser humano, que acontece, mas que às vezes passa por alguns problemas, né? Algumas dificuldades aí, seja de processamento dessa informação, seja de receber, né, a maneira com que esse cérebro recebe essa informação e por aí vai, tá? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Bom, então vamos lá. A mamãe tá grávida, tá passando pelo processo da gestação, e aí entre a 8ª e a 9ª semana mais ou menos, já inicia a formação aí do aparelho auditivo, vamos dizer assim. Então já começa a iniciar essa formação do que posteriormente vai ser responsável pela criança escutar, né? E, consequente, de todo o seu aprendizado também acaba vindo dessa forma. Então, o 8º, 9º mês aí já começa essa área aí ser formada, né? Dentro do útero da mamãe, dentro do bebê ali já começa a ser formado. A gente já consegue observar se ele está num desenvolvimento certo ou não, mais ou menos nessa faixa etária. Se a mãe, por exemplo, durante a gestação, ela tem algum processo de infecção, ela tem alguma interferência,
seja por um medicamento que dá alguma alteração nesse sentido, existe uma grande possibilidade dessa criança ter alguma dificuldade de escuta, né? Então, ou nascer com problemas de surdez, ou ter que usar os implantes coclear, que a gente chama, né? Que inclusive uma dessas áreas é a cóclea, né? Que é formada, que é responsável aí pela nossa audição. Então, é uma área do cérebro, né? De novo, a gente trabalha com os recursos da neurociência e da neuroaprendizagem. Então, quando eu trago para vocês assuntos que são relacionados, no caso, à fonoaudiologia, à área de otorrino, a gente traz sempre a referência da formação cerebral, tá? Então, tudo que acontece na nossa vida, na gente, no nosso desenvolvimento, existe um desenvolvimento neuronal, né? Então eu trago essas informações aqui pra gente, hoje a gente vai saber um pouquinho como é que funciona esse processo. Boa noite, Alice, tudo bem? Seja bem-vinda, nossa neuroamiga Alice Thier. Já começamos aqui hoje a falar aí sobre o desenvolvimento auditivo dos bebês, né? E das crianças até mais ou menos 3 aninhos de vida, como que acontece, ou o que deveria acontecer, né? A forma natural, vamos dizer assim, tá? A gente segue aí os marcos do desenvolvimento infantil e nele vem algumas etapas, vamos dizer assim, né? Alguns fatores que indicam que as crianças devem passar, né? Tudo ao seu tempo. Sim, tem crianças que atingem o marco do desenvolvimento na data correta ou que eles consideram como correta, né? E tem crianças que às vezes demoram um pouco mais, então tem uma demora de 2, 3 meses, às vezes uma demora um pouco mais longa, de 4 para 5 meses, até 6 meses a gente meio que consegue considerar, tá? Passou muito disso, já fica um pouco mais complicado, a gente já precisa ter uma atenção maior e melhor nesse sentido, tá? Mas geralmente dentro dos marcos do desenvolvimento a gente consegue fazer um acompanhamento da linha de desenvolvimento, da linha de neurodesenvolvimento dessa criança, tá? Enfim, tá lá, período da gestação, a mamãe tá gerando o bebê, ele já começa a partir da 8ª ou 9ª semana a formar essa área que é responsável pelo nosso ouvir, o nosso escutar. Se a mãe não tem nenhum problema de infecção durante essa gestação, se ela não teve que tomar nenhum tipo de medicamento, se ela não sofreu nada que fosse abalar ela durante a gestação, a probabilidade de não nascer com nenhum prejuízo na área da audição é muito pequena, né? Mas, às vezes existe, principalmente por infecção enquanto a mãe está gestante. Quando essa mãe, esse bebê aí chega mais ou menos na 20ª semana, né, de gravidez, esse desenvolvimento coclear ele já tá bem forte, ele já tá bem avançado, o bebê já consegue receber esses sons, ele já meio que ele percebe que existe um som vindo de fora, né, no caso uma conversa da mãe, ou uma conversa do pai, ou uma música, seja também um som, uma história, enfim, a criança aí já começa a partir dessa 20ª semana a ter uma percepção, tá? De sons, de ruídos, enfim, ela consegue perceber que existe uma movimentação aí de fala, né? Por isso que é importante nessa fase que as mães conversem com as crianças durante a gestação, que os pais conversem com as crianças, que ouça música, que conte história, tá? Que inicie aí um processo de fala do adulto para desenvolver a escuta na criança, né? No bebê, no caso. Boa noite, Portami, obrigada pelo espaço, gente, tá aí para vocês curtirem a página da NeuroKids, é a minha página, então para quem ainda não conhece, tem o link aí, é só vocês clicarem lá, vão seguir a página, eu agradeço vocês terem contato comigo direto por lá, ok? Bom, voltando aí à nossa conversa de hoje, nesse processo, nesse período da gestação,
os bebês começam a ouvir, então eles recebem essas informações, essa voz, vamos dizer assim. Dentro do útero materno, a voz do pai, no caso, né, um som que a gente chama, que é o som grave, né, o som mais forte, ele chega mais fácil pro bebê do que a voz feminina, que é uma voz mais aguda, uma voz mais leve, vamos dizer assim. Até porque tem que passar pela barreira, vamos dizer assim, da placenta, enfim, né? A vibração da voz do pai, enfim, da voz masculina, ela chega mais fácil, né, no bebê do que a voz feminina, vamos dizer assim. E então é importante, né, por isso que eu sempre falo, né, para os casais que estão grávidos, para que os pais sim conversem com o bebê, conte história, procure manter a conversa, né, de fala, para quando essa criança nascer, ela já vai estar com esse aparelho aí desenvolvido de uma maneira boa, de uma maneira bacana, né? Já reconhece sim sons. Então é muito importante que a partir da 20ª semana fale-se com a grávida, né? Converse com ela para que o bebê já vá aí acomodando essas informações, recebendo essas informações aí, mesmo que no útero materno, tá? Então é super importante que esse processo aconteça. Então os casais que estão grávidos mantenham esse diálogo aí, que é muito saudável, faz muito bem para o desenvolvimento deles, tá? Então, mais ou menos nesse período aí, a gente tá falando sobre a vida intrauterina, a vida dentro do útero materno, e aí esse bebê nasce, né? A gente faz aqueles testes, né? Teste da orelhinha, que é super importante também para verificar a audição do bebê, se ele tá ouvindo bem, né? Se tá tudo certo, depois faz o teste do pezinho, enfim. E dentro desses testes da orelhinha, eles observam um monte de informações relacionadas à audição da criança, do bebê, né? Então, é importante que faça, sempre feito, e aí é importante observar as informações que ali são colocadas, né? Então, o teste da orelhinha é um dos primeiros testes ali que os bebês fazem, então ele tem a sua importância justamente para diagnosticar alguma dificuldade de audição, alguma questão, algum comprometimento nessa área, né? Bom, quando o bebê nasceu, fez o teste, tá tudo certo, ele vai para casa ou começa o processo dentro mesmo da maternidade, onde ele começa a se acostumar a ouvir no seco, né? Porque até então as vibrações sonoras, as ondas chegavam através de um ambiente líquido, porque essa criança, né, tava ali envolta no líquido amniótico da mãe, enfim, tava ali naquele processo de água, vamos dizer assim. E aí, quando ela nasce, ela vem para um ambiente diferente, né? Onde a recepção desses sons, desses barulhos, vem de uma maneira diferenciada. Então, ele precisa aí se adequar, né, novamente, para conseguir ouvir os sons. E aí o bebê passa por esse processo nesses primeiras horas, momentos do nascimento, e ele vai numa constante evolução. Então existe um padrão de comportamento, né? Um padrão de comportamento auditivo que ele vai evoluindo até os 2 aninhos de idade, mais ou menos. E ele vem numa evolução constante, né? É algo assim, pouco tempo, se a gente for parar para pensar, são poucos meses, mas a evolução desse bebê, nesse sentido da audição, ela é muito grande, ela tem um salto de desenvolvimento, assim, enorme, né? Então é importante que seja acompanhado e seja observado. A presença dos pais, dos cuidadores, de professor, não sei quem vai estar com essa criança nesse momento, é extremamente importante observar e avaliar e analisar mesmo se tem algo de diferente. Por exemplo, bateu uma porta mais forte e o bebê não acordou. Ou derrubou as panelas todas do armário e o bebê não se assustou. Ou ouviu um grito de alguém, ou um fogo de artifício, não sei. Algum barulho que seja muito estrondoso e né, além do normal, vamos dizer assim, e essa criança não teve nenhum tipo de reação.
Quando isso acontece, é mega importante ficar atenta e levar para o pediatra para uma possível avaliação, tá? Qualquer coisa que foge ao padrão normal, a gente sempre fala para levar um médico, né? No caso de um neuropediatra, um pediatra, no caso específico dos pequenos, né? Nesse sentido de audição, o otorrinolaringologista é o profissional responsável também, então ele vai fazer todo esse processo de avaliação. Caso seja observado qualquer defasagem em relação à audição, eles vão estar indicando o procedimento correto a seguir. Então, vai ser implante, vai fazer terapia fonoaudiológica, o que vai, né, para onde que vai caminhar aí com o tratamento desse bebê ou dessa criança. Então, sempre o acompanhamento médico é importante nessa fase, tá? Observou qualquer ausência de manifestação desse bebê ou dessa criança diante de barulhos que não são convencionais, a gente precisa ficar atento sim, tá? Muito provavelmente essa informação, esse som, esse barulho não tá chegando no cérebro dessa criança, ou ele tá chegando e ele tá sendo processado de uma maneira errada, vamos dizer assim, né? Tá sendo processado de uma maneira que ela não consegue levar a informação externa para dentro do cérebro dela, e é por isso que ela não reage, né? É por isso que ela não chora, é por isso que ela não grita, é por isso que ela não se desestabiliza. Então pode acontecer de alguns pais passarem por isso e não perceberem, né? Por assim, mas é porque tem um sono muito pesado, a criança tá sempre muito cansada, ou então ela dorme muito e quando dorme ela meio que dá uma apagada. E aí a gente vai deixando, né? Deixa essa informação que é super importante às vezes passar e não percebe, né? E aí quando a gente vai ver, a gente realmente está aí diante de um quadro muito mais complicado. Quando a gente fala de desordem da fala, então qualquer tipo de dificuldade na comunicação na fala, como eu conversei nas outras lives, ela vem por vezes de uma desordem da audição, né? Então essa criança, esse bebê, ele não tá ouvindo direito e aí como ele não capta e não entende esses sons, esses sinais, né? Ele não reproduz. Então às vezes não fala, né? Certinho ou não fala porque não tem esse canal que é a via da audição aí organizada, vamos dizer. Então a gente precisa ficar atenta tanto num sentido quanto de outro. Fala e audição, elas meio que precisam estar ali de acordo para ocorrer um desenvolvimento sadio, né, que a gente considera como desenvolvimento normal, né, como o que está dentro dos marcos do desenvolvimento. Então, o que a gente espera para as crianças mais ou menos da faixa etária de bebê até 3 anos. Então, vamos lá, o bebê mais ou menos da hora que nasceu, até o seu 1 ano e meio, ele passa por algumas fases. Dentro dela, reconhecimento de sons, ele acorda, ele se assusta quando ele ouve sons muito fortes, ou quando ele ouve um barulho, às vezes de uma fala com uma intensidade diferente, eles percebem quando existe uma briga, ou quando você está falando mais ríspido com ele, ou com outras pessoas. Alguns bebês tendem a chorar, né? Alguns se assustam, então você vê que aí isso já é uma resposta, né? Ele já está respondendo a um estímulo que está chegando nele, né? Um estímulo auditivo que está chegando nele. Então, se ele consegue ter essa resposta diante disso que vem para ele, é porque está existindo aí um processamento dentro dessa área, né, da audição. Então, ele está vindo dentro de um processo regular. O bebê nessa fase também, ele presta muita atenção a sons, a barulhos, então na época que a gente começa a introduzir o chacoalho, né, para fazer o barulhinho para ele olhar, é a fase que a gente canta, que a gente bate palma, que a gente coloca um monte de material que brilha e que faz barulho ao mesmo tempo para o bebê se estimular, né, então... Boa noite, Sebastião, seja bem-vindo. Estamos aqui conversando sobre desenvolvimento auditivo na turminha aí que tem alguma dificuldade de audição ou até mesmo um atraso de fala devido
né, a dificuldade aí na audição. Seja bem-vindo, Sebastião. E então o bebê fica nessa fase de brincar e de ir atrás dos sons, vamos dizer assim, né? Então é o chocalho, é o brinquedo que pisca, que faz barulho, que canta musiquinha e aí vai. Então ele começa a buscar essas informações, tá? Quando eu estava falando para vocês da voz, né, da voz do pai, da voz da mãe, que o bebê identifica lá na vida uterina, quando ele vem para cá, vamos dizer assim, ele também continua identificando, tá? Então, geralmente quando o pai da criança chega e aí fala boa noite, alguma coisa assim, a criança já tende a buscar, né, com o rosto, com o olhar, a informação daquela voz que ele reconhece. Então, essa manutenção dessa conversa com os bebês, ela é extremamente importante, tá? Quanto mais eu converso, quanto mais eu falo, quanto mais estímulo auditivo eu proporciono, melhor é, tá? Quando eu não consigo, eu não tenho um ambiente estimulante, eu não tenho um ambiente sadio, eu não proporciono para esse bebê essas experiências auditivas, fica mais difícil dele depois entender esse processo e conseguir a aquisição da fala, tá? Como eu falei, uma coisa meio que puxa a outra, né? Isso para um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento normal que a gente fala de acordo com os marcos, tá? Bom, o bebê tá lá, passou por essa fase do chocalho, dos brinquedos, né? Que puxam a sua atenção, né? E ele vira para um lado, ele vira para o outro. Às vezes, por vezes, nessa fase ainda, um movimento bem descoordenado, então ele vira o rosto inteiro. Às vezes o bebê se vira, né? Se ele tá deitado no berço ou numa cama, o bebê se vira o corpinho para a direção do som, mas ele ainda fica um pouco perdido, né? Ele não sabe se tá em cima, se o som vem de baixo, de onde que esse som veio. E com o passar dos meses, dos dias, essa busca atencional, essa procura com esse olhar, vamos dizer assim, mais direcionado, ela vai ficando mais refinada, né? Então o tempo vai passando, além dele virar só a cabeça para o som, ele vai localizando, ele já consegue localizar o lado, por exemplo, se é para a direita, se é para a esquerda, se esse som tá vindo de cima, se esse som tá vindo de baixo. Então o bebê consegue já se direcionar mais certinho, vamos dizer assim, para o local do som, né? Para onde está vindo esse som. Então, o bebê, conforme ele vai crescendo, vai existindo uma maturação, vamos dizer assim, vai meio que madurando essa parte do nosso sistema de desenvolvimento, né? Ele vai ficando mais refinado e o bebê vai meio que aprendendo a ouvir, vamos dizer assim, né? Ele consegue se abaixar, de repente ele vira o rostinho para baixo, então ele já consegue ter um olhar mais certo para o local de onde está vindo o som, tá? Passando esse tempo, a criança já começa a perceber melhor ele no espaço, então ele consegue ouvir o próprio som, né? Ele geralmente já começa a bater palminha, então a partir de 1 ano e meio ele já faz os barulhinhos com o corpo, já inicia o balbucio da fala, né? Então eles já estão lá num processo daquela fala meio que de bebê, mas que é uma forma de comunicação. Então ele emite som, o próprio som, ele recebe esse som, ele entende que tá rolando ali, que ele está produzindo som. E aí tem bebê que ri, tem bebê que se espanta, tem bebê que continua fazendo porque isso existe uma reação. Então quando o bebê às vezes esboça um balbucio, é natural que o adulto dê uma risada, ou que bata palma, que fique feliz. Então, assim, ele percebe que quando ele tem uma reação de fala, quando ele faz uma emissão de som, o pai, a mãe ou o adulto responsável responde positivamente a ele, né? E esse responder positivamente a ele contribui para esse processo de fala, para esse processo de comunicação. Por quê? O bebê vai perceber, né, que tudo que ele faz ali, que ele fala, ou enfim, essa emissão de sons que ele está fazendo, ele tem uma resposta positiva do adulto que está ali. Então, isso estimula para que ele continue fazendo,
tá? E aí a gente vai estimulando a fala dele meio que sem perceber. Então é importante que a gente converse com os bebês também nessa fase aí que eles começam com esses balbucios aí, tá? A criança chegou 1 ano e meio, 2 aninhos, então ela já sabe de onde o som vem, ela já sabe procurar, ela já identifica a fala feminina da fala masculina, ela já consegue saber se você tá dando bronca, se você tá feliz, se você tá triste, se você tá conversando de uma maneira tranquila ou se você tá meio nervoso, estressado. Então, a criança aí nessa idade já consegue ter essas percepções, tá? Pode ser que ela não entenda, né? Até aquela idade não vai entender o contexto todo, então tudo que tá se passando. Mas ela percebe que existe, por exemplo, se um casal tá brigando, né? E tem um piquitinho por perto, e tem gritos, e joga objeto, ou sei lá, bate porta, enfim, né? Quebra as coisas, e aí eles conseguem sim perceber que existe algo ali no ambiente que está produzindo esse tipo de som e que não é algo agradável. Então, apesar deles ainda não entenderem o contexto, né, tudo que está sendo falado, que está sendo conversado, brigado, discutido, eles conseguem entender que existe aí algo que está diferente do que eles, né, meio que estão acostumados, vamos dizer assim. Então, um ambiente familiar regulado, organizado, ele é extremamente importante, sim, para o desenvolvimento dos bebês e das crianças, tá? Isso é mais que fato. Então, se a gente consegue proporcionar um ambiente com estímulo, um ambiente organizado, um ambiente que se mantém preparado para estar com a criança ou com o bebê, com a criança naquele momento, ele é extremamente importante, tá? Até porque, como eu falei, existe uma explosão de desenvolvimento nessa fase, tá? A parte do nosso lobo temporal, né, que é aqui do ladinho, que é onde fica responsável a área da audição dentro do nosso cérebro, ela tá ali em constante desenvolvimento, né? Então, os nossos neurônios, enfim, as informações ali tá a todo momento recebendo, conduzindo som, convergendo esses sons em sinais elétricos, e aí ele encaminha esses sinais elétricos para os nossos nervos auditivos, e aí é onde acontece toda essa decodificação, e enfim, o cérebro processa essa informação, né, toda que chegou aí por todo esse caminho, e aí acontece o entendimento da fala, né, vamos dizer assim, a gente consegue, o processo auditivo acontece nesse sentido. E aí quando chega nesse ponto, é porque o nosso cérebro entendeu a informação que chegou, né. Dentro desse meio de caminho, pode acontecer aí alguns probleminhas, né, de recepção desse som. Às vezes ele chega de uma forma certa, mas o processamento dele não é bacana. Então acontece um desvio de caminho, vamos dizer assim, dentro desse cérebro, e essa informação que chega ela não é processada corretamente, tá? E aí a gente começa a ter as dificuldades auditivas e posteriormente algumas dificuldades de fala e posteriormente dificuldades de aprendizagem, tá? Então é uma coisa traz a outra, né? Não ouve bem, não fala bem, não escreve bem, não se desenvolve bem. Então tem muitas coisas que se a gente não parar e observar nesse primeiro instante e a gente for deixar, não, porque é muito novo, não, porque tem 2 anos, não, porque tem 1 ano e meio, não, porque tem 3 anos, com 5 vai falar, com 6 vai não sei o quê. Tem crianças que atrasam mesmo o desenvolvimento, né, como eu já falei, e que a gente considera também que isso pode ser trabalhado, isso pode ser desenvolvido. Mas o que acontece? Se a gente deixa muita coisa para depois, quando a gente vai ver, a gente acabou deixando um espaço muito grande e a gente perdeu muito tempo desse desenvolvimento. E aí a gente vai ter que correr atrás de muita coisa em pouco tempo, tá? Então é importante sim, se a criança tem aí ela tá com 10 meses, por exemplo,
E ela não balbuciou, ela não fez nenhum barulhinho, ela tem 2 anos e ela não junta palavrinhas, por exemplo, sei lá, dá água, quero colo, brinca comigo, né? Não existe essa formação de uma frase curta até os 2 anos. Ela não consegue imitar quando você fala do cachorro, do gato, como é que o bichinho faz, e aquilo não sai, né? Não existe um jogo simbólico, você não consegue trabalhar a simbologia com a criança, né? É muito perigoso da gente deixar passar, tá? Porque, de novo, até esses 3 aninhos, ela já tá com esse desenvolvimento, essa maturação para ouvir e para falar de uma maneira bacana. Então, ela já conseguiria, sim, conversar, inclusive, né? Então, você pega uma criança de 3 anos dentro dos marcos do desenvolvimento normal, você consegue conversar com ela. Então, ela conta história, ela faz o uso do faz de contas, né? Que a gente brinca muito de faz de conta com a criança, para trazer a fala, para estimular a comunicação, para fazer com que ela se expresse, tá? Então, até nessa idade, até os 3 aninhos, ela já tá assim, ela já consegue inventar historinha, ela às vezes pega um livro, e quando é livro só de imagem, que é super bacana. Então, quem tem mãe dos pequenininhos aí, de repente pegar o livro que é só de imagem, e aí você inventa uma história, você conta, depois você dá o livro na mãozinha dele, e aí ele vai contar a história que ele entendeu, ou o jeito que ele quer. Geralmente eles leem as figuras, né? Eles acabam lendo as figuras. Então ele vê, sei lá, que tem um abacaxi, aí ele vai falar que é o abacaxi, enfim, ele começa a te narrar o que ele tá vendo. Mas já é ótimo, já é um caminho, né? Eu falo que daí, da narração para a imaginação, é um pulo. A gente só precisa proporcionar esse espaço, né? Sair da narração, dele falar o que ele tá vendo, para ele poder imaginar. Mas a gente precisa oferecer esse tipo de estímulo, seja na escola, tá? Seja em casa, ou seja onde essa criança está inserida. Boa noite, Júnior. Seja bem-vinda. Hoje já estamos aqui, ó, falando um monte já sobre a audição, desenvolvimento dos bebês, das crianças nesse processo aí, desde o momento da gestação aí até a idade dos 3 aninhos, né? Então, a gente já começou aí a conversar sobre esse tema, que às vezes muitas mães acabam perguntando, mas será que é uma dificuldade de fala? E aí, de novo, né, acaba buscando terapia, busca orientação médica, porque a criança não fala. E aí as pessoas se preocupam, né? Tá com 3 anos, vai fazer 3 anos e a fala é inexistente. Ou é uma fala muito precária, né? Fala muito pouco para a idade. Então, a turminha aí nessa fase, eles já conseguem, sim, pelo menos aí essas palavrinhas, entender sentença. Então, assim, eles já entendem e atendem, né? Eles entendem e atendem, vamos dizer assim, algumas ordens simples. Então, quando a gente pede, por exemplo, sei lá, pega o lápis, pega o keitai, pega a suripa, enfim, a gente pede alguma coisa para a criança, ela já consegue ter essa capacidade de entendimento, né? Então essa informação ela chega para ela processa e ela responde, tá? Ela já consegue responder, então ela pega o objeto e dá para a mãe, enfim. Com a idade passando, a gente já começa a dar ordens mais longas, né? Com informações maiores e mais precisas. Por exemplo, a gente pode chegar para uma criança de 3 para 4 aninhos e fazer algumas perguntas para ela, de onde, de como, de porquê, e ela já consegue nos dar um feedback, ela já consegue nos dar uma resposta para aquilo, tá? Então, como foi na escola, ela vai falar, lógico, né, gente? Com vocabulário curto, né? Porque ela, de repente, não tem um repertório grande, então o vocabulário às vezes é mais curto, porque ela não conhece muitas palavrinhas, então ela não
se por alguma coisa em relação a sentimentos, né? Ah, você gostou da aula, você gostou da terapia, você gostou da escola, por exemplo. Às vezes ela não conhece o nome do sentimento. Então ela não te responde adequadamente porque ela não sabe o que significa aquilo. Então, como ela não sabe dizer o que é, ela acaba não te falando da maneira certa, vamos dizer assim. Por isso, né, que a contação de história, música, vídeo, também, né? A gente põe uns vídeos aí na internet, fazer umas buscas de um material de qualidade, vamos dizer assim, para as crianças, é bacana, é bom, é importante, faz bem, aumenta o vocabulário, aumenta o entendimento, aumenta a capacidade da criança entender e saber se expor. Então é bacana também, desde que seja um vídeo, né, de acordo com a idade, que contribua, né, para o desenvolvimento das crianças. Particularmente, eu uso muito dentro do processo de terapia o mundo de Bita, né? Então eu acho que é um material que é bem desenvolvido, bacana. As letras das canções são boas, é de um entendimento para as crianças bom também, é extremamente colorido, tem muita música, é muito visual, então eu acho que é extremamente bacana de usarem. Então o mundo de Bita fica aí como uma dica para aumentar o vocabulário das crianças e para até a própria interação deles, apesar de ser com a TV ou com o Keitai, tá? Mas é uma dica que eu curto, é bom e as crianças gostam. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda, Débora Lima. Enfim, temos aí então esse processo das crianças. Então, já estamos aqui ó, a mil falando do desenvolvimento dos pequenos em relação ao entendimento, né, da fala. Já vieram me perguntar algumas coisas em relação ao uso de eletrônico, né, se ajuda, se atrapalha, se faz com que as crianças se desenvolvam ou não. Então, realmente isso a gente precisa parar e avaliar, né? Como é de caso para caso, fica muito específico. Então, eu teria que saber qual é a situação dessa criança, desse bebê, que os pais estão observando para eu poder dar alguma sugestão, falar alguma coisa sobre isso. Mas enfim, aí a criança chega lá nos 3 aninhos de idade, passou por todo esse processo da audição, então toda essa área de desenvolvimento dela já se deu, já aconteceu, ela já tá aí em processo de evolução, né, auditiva, sinestésica, de fala, e aí ela vai meio que se encaminhando desde sempre, mas agora de uma maneira mais forte para o aprendizado, né, para a aprendizagem em si. E aí tem uma outra questão, se eu escuto essa palavra, vamos dizer assim, pronunciada de uma forma errada, ou o tati-bitate que a gente fala, né, que é quando os pais tratam e conversam tipo o bebê com as crianças, né, aí a criança já tá com 2, 3 anos, e aí é aquela fala infantilizada do adulto, porque tem também a fase infantilizada da criança, acontece, às vezes a criança tá com 5, 6 anos, e às vezes maior, 8, 9, 10 anos, e ainda apresenta essa fala infantilizada. E aí a gente precisa fazer uma correção, né? Corrigir essa fala, esse comportamento de fala, para que ela converse e fale da maneira correta, de acordo com a idade dela, tá? Mas quando isso vem do adulto, fica um pouco mais difícil, porque ela tá num processo de aquisição de aprendizagem, né? Ela tá ali colhendo essas informações. Então, tudo que chega para esse bebê, tudo que chega para essa criança, ela vai ali meio que sugando, ela vai pegando essas informações e ela vai armazenando para ela vai guardando essas informações para ela. Então, se chega de uma maneira errada, né? Se a gente proporciona um ouvir através da nossa fala errado, ela vai gravar essa informação errada, né? E aí, quando ela for passar pelo processo de alfabetização, a gente vai ter dificuldade de alfabetizar essa criança. Por quê? Porque ela vai aprender os fonemas de uma forma diferente,
né? Então, a gente fala em infantil, muito infantilizado com essa criança, ela vai entender que determinada frase ou determinada palavra é falada desse jeito. Quando ela for escrever, ela vai escrever de acordo com o que ela fala. Então, se eu falo errado, a minha escrita ela vai ser errada, né? E por consequência, o meu processo de aprendizagem escolar, pedagógico, de conteúdo, ele vai ser afetado, sim. Então, eu preciso tomar muito cuidado e muita atenção com isso, tá? É lindo, é fofo, bebê e os pequenininhos é uma fase muito gostosa, né? De 0 a 3 anos, assim, é aquela fase linda, eles são muito fofos, eles são muito carinhosos, eles são extremamente curiosos, então eles querem ver tudo, querem conhecer tudo, tudo chama atenção, tudo eles querem estar junto, ou eles querem ver, ouvir, tocar, né? Porque a sinestesia também começa muito forte, eles querem sentir as coisas, então mexe onde não deve, pula de onde não deve, ou sobe onde não deve, e aí eles começam aí essa exploração de mundo muito forte dentro dessa fase, né? Então começou a andar, tá ouvindo bem, tá começando a se expressar, tá falando, parece que eles ganham o mundo, né? E eles ganham o mundo mesmo, literalmente eles ganham o mundo, tá? E aí nessa fase é bacana que isso aconteça. Então tudo que foge muito do que a gente tem como padrão, a gente precisa sim de um olhar mais específico e de uma atenção. Percebeu qualquer anomalia, percebeu qualquer dificuldade de fala, de comunicação ou de, né, os sinais, não olha para os lados, não busca a voz da mãe, não busca os barulhos que acontecem, não se assusta diante de um som muito grave, qualquer coisa assim ou então quando você canta uma música e aí você bate palma, se ela não te acompanha no ritmo, tá? Porque o ritmo também é algo que nos traz a questão do equilíbrio, e o equilíbrio também é desenvolvido aí dentro dessa área da nossa audição, tá? Então, ela também é responsável pelo nosso equilíbrio motor, tá? Pelo nosso equilíbrio motor. Então, se eu tenho aí uma defasagem nessa área auditiva, existe grande probabilidade e possibilidade de eu ter questões do desenvolvimento motor também em relação ao equilíbrio. Então, uma coisa meio que puxa a outra. Como eles são duas questões que ficam dentro do mesmo espaço aqui do nosso cérebro, tá? Então, pra gente entender mais ou menos, então aqui é um cérebro visto de lado, né? A gente tem na lateral, bem na lateral mesmo aqui, nas nossas têmporas que falam, né? Os idosos principalmente, os mais velhos, né? Falam que a gente não pode bater as têmporas porque vai dar problema, tal, não sei o que. Realmente, né? Aqui em cima da orelha a gente tem aqui. E é nessa parte, só que lá dentro e pra cima, que fica a área responsável pelo nosso, enfim, tem o canal auditivo, e aí vai um monte de os nossos nervos auditivos que recebem as informações e fazem esse processamento e esse caminho dentro do nosso cérebro. Então, realmente, se a gente bate ou se existe alguma lesão aí, complicado, né? Por isso que criança caiu, bateu cabeça, bateu nuca, seja a frente, seja os lados, qualquer parte que aconteça uma lesão ou algum sacolejo mais forte, alguma sacudida, qualquer coisa em relação ao cérebro nessa fase, a gente tem que ficar muito atenta, tá? Porque às vezes a criança nasce sem nenhum tipo de nada, de nenhuma dificuldade, nenhum déficit, nem nada, mas chega e aí às vezes acontece um incidente, então cai do berço ou se bate a cabeça, sei lá, no bebê conforto, né, de colocar e tirar da cadeirinha de carro, enfim, qualquer pancada que aconteça no cérebro, na cabeça desse bebê aí até essa idade, todas as idades a gente tem que ficar atenta, mas principalmente nessa faixa etária que o nosso cérebro tá meio que crescendo, então ele tá literalmente ali se expandindo dentro da nossa caixa craniana, dentro do nosso crânio, né? E ele fica, não é que ele fica solto, mas ele fica tipo meio que com um espacinho dentro. E aí,
se acontece um movimento muito brusco, ele meio que vai se batendo, vamos dizer assim, e aí pode lesionar um monte de áreas do nosso cérebro, seja à frente, atrás, as laterais, enfim, é extremamente perigoso, tá? Então, se acontecer algum acidente doméstico, se a criança cair, se você fizer qualquer coisa nesse sentido dela ter qualquer tipo de que possa vir a ser uma lesão no cérebro, corre, tira uma radiografia, faz um exame, pede para olhar aí a cabeça dessa criança em todos os sentidos, para ver se não ficou nenhum hematoma, se não deu uma hemorragia interna, tá? Porque pode vir a acarretar grandes problemas em relação ao desenvolvimento neuronal dessa criança, desse bebê, ok? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu aguardo vocês na próxima quinzena. Vamos continuar falando sobre a audição aí e o desenvolvimento das crianças. A gente vai tratar da turminha de 4 a 6 anos. Então, como que é esse processo? A gente já vai entrar na era da alfabetização, né? As crianças que vão estar entrando no processo de alfabetização. Como é que a dificuldade da fala e da audição vai trazer essa dificuldade de aprendizado. Então, daqui a 15 dias, eu espero vocês nas próximas lives do Portal Me. Agradeço a presença de todos, uma boa semana para todo mundo e eu espero vocês lá. Beijo, boa semana!